Vamos para o próximo tema. O próximo tema que aí nós trazemos é um tema que está sendo dor de cabeça aí para a realidade global, porque você está botando mais lenha na fogueira numa região que já é naturalmente problemática. Vamos lá, o pessoal sempre pergunta, pô, professor, por que o Oriente Médio é uma bomba, né? A galera do Oriente Médio é uma galera bolada, né? A galera sinistra. Então, assim, a brincadeiras à parte, nós devemos primeiramente tirar um quadro aí que é um tema muito forte para uma redação de Enem. O problema do terrorismo, que está cada vez crescendo de uma maneira dinâmica, não é? Está se ampliando de uma maneira gigante, e os jihadistas, os homens radicais do Islã, que acabam sendo pejorativos a toda uma religião, a toda uma prática que não prega a paz, prega a fé, a esperança, enfim. Então, vamos lá. Primeiramente, Oriente Médio. O que a gente pode comentar? Essa imagem é uma imagem do Estado Islâmico, ou do antigo ISIS, do grupo terrorista que fundou o Estado Islâmico entre o Iraque e a Síria, se aproveitando já da instabilidade desses locais, a Síria em guerra civil e o Iraque, desde que a guerra do Iraque, desde que os Estados Unidos estão retirando tropas dali, o Iraque não consegue se manter, né? A disputa de poder entre sunitas e xiitas, duas vertentes da mesma religião, o Islã. Sunita acredita numa tendência do Islã, os xiitas já acreditam num pensamento mais radical. Então você tem que pensar aí que essa conversa começa a ser um problema no sentido geral. Então quando você fala do Oriente Médio, você já tem que analisar a região. A região já é problemática devido ao que? A abundância de um elemento que nos é necessário para a geração energética. Sem ele, nós não teríamos vida, que é o petróleo. Que é isso, professor? O pessoal aqui no Brasil esquece que nossa geração energética ela é muito dependente da água. E isso é algo que eu vou discutir em questão hídrica, que nós dependemos da água para a geração de energia. Falta de chuva, falta de energia, falta de economia. Beleza. Nos Estados Unidos, na China, países da Europa, você usa fontes fósseis, fontes não renováveis. Carvão, petróleo, gás natural. O petróleo é uma das fontes mais utilizadas, não é? A China utiliza o carvão, mas os Estados Unidos queimam muito petróleo. E num local, o Oriente Médio, em que você tem a abundância de petróleo e a falta de água, é uma dor de cabeça dupla. Então o Oriente Médio por si só já é uma dor de cabeça natural, porque ali você tem falta de água, excesso de petróleo, que gera diversos conflitos ali pela disputa dessa riqueza. E ainda tem um pepino de Israel ali dentro, que a questão de Israel-Palestina é um tema que até o meio do ano eu vou trazer aí, porque é um tema que está todo tempo sendo falado, né? Então assim, primeiro ponto, o excedente de petróleo e a falta de água. Legal. Segunda coisa que tem que ser falado é o problema que existe no final, na metade do século XX em diante, que é essa radicalização do Islã devido à fundação do Estado de Israel. O Islã, a galera do Islã, o muçulmano, ele tem um pequeno grupo, uma pequena parte de indivíduos que são radicais, extremos, extremistas, e que, de certa forma, eles estão ali plantando o ódio, plantando a ideia da guerra santa. Então, primeiramente, aí também pensar jihadista, uma palavra que se fala tanto no jornal. Jihad significa guerra santa. Algo que, para os estudantes de história, vão lembrar, já foi feito por nós. Guerras santas, cruzadas, Idade Média, em nome de Cristo. Eles agora estão em nome de Alá. Então é a vez deles de implicarem essa guerra santa. E essa guerra santa, com a fundação do Estado de Israel, levou à prática terrorista. Por quê? Porque Israel, uma supremacia militar no Oriente Médio, acabou inibindo o conflito direto. Você teve guerra de Yom Kippur, guerra dos 6 dias, guerra de independência de Israel, que mostrou a capacidade militar de Israel, apoiada por Inglaterra e Estados Unidos, e levou o caminho do terror. Levou o caminho de Al-Qaeda, levou o caminho de Boko Haram, levou o caminho de um ISIS ou um Estado Islâmico, por exemplo. Então, pensar aí, primeiramente, o seguinte: esse Estado Islâmico surge ali com o objetivo de quê? Com o objetivo de criar
um Estado totalmente radical, se aproveitando do quê? Se aproveitando de uma realidade frágil, de Iraque, de Síria, situação atual, guerra civil, o governo de Bashar al-Assad controla parte do território, o Iraque, desde que os Estados Unidos entrou lá com George W. Bush, você tem um problema gigante no Iraque, você tem um problema de instabilidade iraquiana, a disputa entre sunitas e xiitas, então você cria ali um exército permanente na realidade tanto da Síria quanto do Iraque, que gera problema, que gera um Estado totalmente radical. Então a imagem anterior que eu lancei, ela mostra a vocês o que? A execução, a prática violenta que você está tendo no Estado Islâmico. O que você está fazendo? O que você está realizando? Execução, massacre de civis, ou de cristãos, ou de inimigos desse Estado. Então, é essa prática que está sendo realizada lá no Estado Islâmico, que coloca mais uma linha na fogueira naquela região. Uma região que você já tem um problema do Paquistão, com a Caxemira lá com a Índia. Você tem também o problema do Afeganistão, o Talibã, a loucura toda. Você tem também o problema do Iraque, você tem também o problema do Irã, você tem também o problema da Síria, você tem o problema do Líbano, o problema de Israel, você tem o problema da Palestina. É muita dor de cabeça num lugar só, viado. Eu nunca vou pisar meus pés no Oriente Médio, porque eu não perdi nada lá, não é? Pelo seguinte problema dessa realidade extremamente conflituosa. O Oriente Médio é considerado um dos locais mais perigosos do mundo devido a esse quadro de terror, esse quadro de radicalismo religioso que, ressaltando, não pode ser generalizado para o Islã, mas por uma falta de quê? De interesse de pacificar aquela região. Basicamente, o Oriente Médio precisa de algo ali, de um Estado democrático, e isso tentou se fazer com a Primavera Árabe. E está ainda mordendo, está ainda tentando trazer esse tipo de quadro democrático para a brincadeira ali do Oriente Médio. Voltando à questão do Estado Islâmico, principal liderança, Abu Bakr al-Baghdadi, um nome que hoje está sendo considerado o novo Osama Bin Laden. Então, um Bin Laden morto, mesmo assim ainda se torna uma figura icônica para, olha, o homem do terror agora. Esse é o novo Osama Bin Laden. Esse é o homem do Estado Islâmico. Que o principal problema, a principal dor de cabeça na realidade europeia, na realidade americana, é que além de toda essa discussão, todo esse problema na região de Oriente Médio, da galera lá que se explode, que acredita que o único caminho é pela via da destruição, primeiramente, você está tendo aí a atuação das forças da OTAN, das forças americanas, bombardeios dessa região para acabar com ou enfraquecer esse quadro, certo? O ISIS ali, que tem mais ou menos 20 mil homens ali presentes no Estado Islâmico, isso é gente pra caramba. Isso é uma tropa, uma força militar bem perigosa que se aproveitou tanto do lado radical quanto de ex-militares do extinto exército de Saddam Hussein. Outra coisa importante é que mesmo com essa atuação desses bombardeios, com a atuação dessas tropas militares para afetar a realidade do ISIS, do ex-ISIS, que é Estado Islâmico hoje, você está tendo aí um movimento de europeus simpatizantes com a causa do Estado Islâmico, militares, reservistas, pessoas que são simpatizantes do Estado Islâmico e que estão indo para a região do Oriente Médio para se alistar às fileiras do Estado Islâmico. Você tem aí americanos, você tem ingleses, você tem franceses indo para aquela região e os governos temem o retorno desses indivíduos. Pensem comigo. Quando você tem a transição desses homens para lá lutar ao lado da galera do Estado Islâmico, você tem que pensar que eles podem retornar aos seus países de origem e realizar ataques terroristas, como aconteceu com o caso do Charlie Hebdo.